Você lembra como era difícil investir no Brasil na década passada, há alguns anos atrás, quando a gente ficava na mão de 4 ou 5 grandes bancos que cobravam taxas abusivas, não tinham quase nenhuma opção de investimento, só ofereciam os próprios produtos que normalmente eram muito ruins para você e bons apenas para eles? Bom, nos últimos anos a gente viu uma transformação na estrutura bancária brasileira. As corretoras cresceram, trouxeram grandes oportunidades e acesso para a gente investir no Brasil e no mundo com qualidade. E um dos maiores, mais importantes agentes para essa transformação foi a XP Investimentos, que começou lá em 2002, 2003, ainda como um agente autônomo de outras corretoras, quando só quem investia em corretora eram os investidores bem específicos que queriam investir em ações, e transformou as corretoras no Brasil em grandes instituições financeiras, um shopping de investimentos, principalmente com a sua campanha de desbancarização, de fazer diferente, de dar oportunidade para as pessoas investirem melhor. Mas, infelizmente, nos últimos meses, ao longo de 2024 principalmente, tem acontecido uma enxurrada de notícias ruins sobre a XP Investimentos, sobre assessorias da XP Investimentos, de clientes perdendo milhões de reais por terem sido mal instruídos, por terem feito investimentos que não eram interessantes para eles. O que é que está acontecendo com a XP Investimentos? Ainda é seguro investir lá? Por que essas notícias estão vindo à tona? Por que essas coisas vêm acontecendo? E como você pode fugir disso e investir bem, com tranquilidade, sem se preocupar de estar sendo enganado, de estar investindo em um produto que não serve para você e principalmente de perder o seu suado patrimônio que você construiu ao longo de todo esse tempo. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro aqui na Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora 100% independente, não somos ligados a nenhuma corretora, a nenhum banco. Trabalhamos apenas para você, para o nosso cliente. E exatamente por isso a gente tem muita liberdade para poder falar de fato o que é que está acontecendo no mercado financeiro, por que tem tanta gente perdendo dinheiro, por que tem tanta gente processando, não só a XP, mas outras corretoras também, porque o problema não é a corretora em si. Inclusive, é muito importante, antes da gente começar a explicar tudo o que vem acontecendo, deixar claro que a gente não tem nada contra a XP, nem contra nenhuma assessoria em particular. O problema que a gente tem é com quem não coloca o cliente em primeiro lugar. Quem não trata o dinheiro do cliente da mesma forma que trataria o seu próprio dinheiro e que acaba tomando decisões que beneficiam apenas a instituição, apenas a quem vende e prejudica aquela pessoa que está comprando. E é exatamente isso que vem acontecendo aos montes dentro do mercado financeiro como um todo, já há muitos anos, como a gente falou no começo do vídeo, quando a gente grandes bancos, essa era a regra. Muita coisa melhorou de lá para cá, inclusive os próprios grandes bancos que antes atendiam tão mal os seus clientes estão tentando correr atrás e melhorar as suas plataformas, melhorar os seus produtos. Mas aquela que foi talvez o maior agente de transformação nesse mercado no Brasil tem caído na própria armadilha que ela tanto combateu. Como que isso aconteceu é o que a gente vai entender agora, analisando as dezenas de casos que vêm sendo reportados pela mídia em diferentes portais, com diferentes pessoas, com pessoas que vêm perdendo milhões de reais por terem confiado em suas assessorias de investimento. Vamos analisar um pouquinho do que são essas dezenas de casos, né? Tudo começou ali talvez com essa reportagem do Metrópolis em fevereiro, de investidores processando a XP. Logo depois ele soltou mais uma reportagem de uma pessoa que perdeu 18 milhões de reais sendo mal orientada dentro das carteiras da XP, tendo um giro muito grande dos seus investimentos e foi tratado como criminoso, né? Disse que foi extremamente maltratado ali dentro da XP quando foi reclamar
e descobriu o tamanho do prejuízo que ele teve. A apresentadora Márcia Goldschmidt, que recentemente também veio dizer que teve um prejuízo de 17 milhões de reais investindo através da XP com recomendações deles em investimentos internacionais. E até então a última notícia que a gente viu sobre o assunto, que foi aqui divulgada pelo portal O Bastidor, chamada A Pressão da XP, que foi um pai que perdeu milhões de reais por recomendação do próprio filho que tinha acabado de entrar na XP. Eu acho que essa reportagem sintetiza muito o motivo de todos esses problemas, o que vem acontecendo com todas essas pessoas e muitos problemas, inclusive, que a gente já vinha, e quem trabalhava no mercado sabia que isso aqui ia dar problema em algum momento, mas agora talvez a conta esteja chegando, infelizmente, para os investidores, mas também para as assessorias e para quem recomendou esses investimentos para os clientes, muitas vezes sem saber que aquilo era de fato ruim. Vamos ler um pouquinho aqui juntos, né, para entender o que é que de fato aconteceu nesse caso. O empresário, Marco Antônio, afirma que teve uma ação judicial por ter prejuízos financeiros com um empréstimo feito pela XP. O que é que a XP vem fazendo já há um bom tempo, inclusive incentivou muito, num passado recente, os assessores a fazer isso, que é investir em, principalmente, COIs. A gente já fez alguns vídeos sobre COIs aqui no nosso canal, né? Quem entende de mercado sabe que COI dificilmente serve para alguma coisa, é um investimento que é muito bom para quem está vendendo, mas muito ruim para quem está investindo. Seu dinheiro fica lá preso numa estratégia que pode ser boa, pode ser ruim, e você não tem a menor ideia de quanto você está pagando para quem está estruturando aquele ativo, mas está sempre ali na meta de quem está ganhando comissão para vender os ativos. E aí, o que acontece quando você travou o dinheiro todo do seu cliente no COI, ganhou a sua comissão, mas aí não consegue mais ganhar dinheiro em cima daquele cliente? Você vai lá e empresta dinheiro para ele, com esse COI como colateral, como garantia desse empréstimo, para ele poder investir mais e você ganhar mais comissão ainda sobre um dinheiro que ele nem tinha. E aí, claro, para quem não tem conhecimento no mercado financeiro, isso parece uma oportunidade de ouro, né? Você vai investir o dobro do que você tem, ganhar o dobro do que você tem, mas não tem ideia do risco que de fato você está correndo e acaba ouvindo os conselhos daquela pessoa que você acha que é um especialista. Mas a alavancagem é a coisa mais perigosa que existe no mercado financeiro, deveria ser feito em raríssimas oportunidades e apenas por quem tem muito conhecimento sobre isso e como está fazendo. Mas não foi o caso aqui. Inclusive aqui na reportagem eles divulgam os prints das conversas de WhatsApp, né, do chefe pressionando para que o filho vendesse o quanto antes aqueles ativos para o pai, que o pai autorizasse o quanto antes a operação. E aí vem a frase que ficou mais icônica dessa reportagem, que é para ele tentar tirar logo a decisão do pai dele, que antes de ser seu pai, ele é seu cliente. Que aí é onde a gente vê o grande problema de cultura que existe nessa empresa aqui, não sei qual é a assessoria, em que o cliente não é tratado como pai, né? Então, assim, você deveria tratar o seu cliente como você mesmo, como você gostaria de ser tratado, ou até melhor do que isso. Mas, no caso aqui, eles deixam bem claro que não importa quem seja, é tratado de uma forma muito pior do que deveria, inclusive se for uma pessoa da sua própria família. E aí depois a gente vê vários prints mostrando a pressão e a importância que aquilo tinha para a meta deles, né? Então aqui, por exemplo, a mensagem falando, olha, a gente já está contando com essa captação, vamos tentar acelerar o processo, os problemas da burocracia. Então, assim, em momento nenhum você vê eles preocupados se aquilo é a coisa certa a ser feita, se aquilo se encaixa no planejamento financeiro do cliente, se aquilo faz sentido, mas sim com as metas e as captações e o dinheiro que eles vão receber de comissão desses investimentos. Infelizmente, o que a gente vê aqui, talvez o mocinho tenha virado de lado e se tornado bandido, que a XP e outras corretoras e as assessorias vêm caindo na mesma armadilha que os grandes bancos tinham antes. É um viés muito para o produto e muito menos para o cliente. E o problema não está nem na XP, nem no BTG, nem em nenhuma outra corretora. O problema está no modelo de remuneração desses assessores, desses escritórios e o modelo de atuação junto com os clientes, né? Quando você tem especialmente um crescimento tão grande, né? Hoje a XP
tem 18 mil assessores e óbvio que no meio desses existem aqueles que são incríveis, que pensam no melhor para o cliente, que tentam trabalhar da melhor forma possível com cada um, mas também tem alguns que não têm nenhuma experiência, né? E é costume dentro de muitos escritórios, pessoas extremamente jovens que não entendem muito bem do mercado, apenas passaram na prova da Ancor e já são colocados ali para tratar com clientes muito grandes como esses. Especialmente, inclusive, a gente vê que nessas reportagens a gente tem perdas milionárias, que são contadas exatamente por serem milionários. Mas quantas pessoas não perderam algumas dezenas de milhares de reais ou alguns poucos milhares de reais e talvez não tenham nem valido a pena processar a XP, mas também perderam um dinheiro que era muito importante para elas por terem sido mal orientadas. E aí a grande pergunta é como que a gente resolve tudo isso, né? Como que a gente faz um trabalho que realmente esteja à prova desse tipo de falha e tenha qualidade, né? Primeiro vamos analisar o problema. O primeiro é o modelo de remuneração. Você ganha comissões diferentes como assessor a depender do ativo que o seu cliente investe. Naturalmente, especialmente no mercado financeiro, aquilo que te dá uma comissão maior vai ser o que é pior para o cliente. Se está custando muito caro, se a taxa é muito alta, se a estruturação é muito complexa, se é um produto que foi feito para ser vendido e não para trazer resultado, ele vai ser pior para a carteira do cliente quase sempre. E aquilo que não gera comissão nenhuma para a corretora, que não dá rebate, dificilmente vai ser recomendado por essas pessoas que não vão ganhar nada para fazer o trabalho delas. O outro grande problema é exatamente com esse crescimento todo, com você tendo tanta gente entrando no mercado, uma mudança tão grande, você tem uma quantidade enorme de pessoas que não estão preparadas, que muitas vezes estão fazendo isso aqui sem saber que estão fazendo algo errado, exatamente porque não conhecem a maneira certa de se trabalhar. E quando você solta tanta gente assim, sem supervisão, especialmente atendendo clientes desse tamanho, você tem, obviamente, uma queda de qualidade e uma série de problemas que vão acabar acontecendo ali ao longo do tempo, quando se for descobrindo de fato o que foi feito nessas carteiras. E o terceiro e grande problema é exatamente o fato de que o assessor ele não se responsabiliza por nada disso. A gente não sabe se esses processos vão dar em alguma coisa, provavelmente não vão dar em nada. Tem alguns juízes que já suspenderam os juros das dívidas, mas, de fato, quando você olha no contrato, o assessor ele é apenas um apresentador de oportunidades. Ele está ali para te entregar o menu e você escolher o que você quer fazer. Claro que boa parte deles pressiona ou dá um viés para você investir em algo em detrimento de outra coisa. Muitos deles fazem um bom trabalho, um planejamento financeiro, uma estruturação, mas no final quem toma a decisão é você. Na hora que você aceita o push ali na corretora, você está se responsabilizando por tudo que você está fazendo. E se você não entendia aquilo que te foi oferecido, o problema é seu e não do assessor, nem da assessoria. Inclusive, outras notícias que a gente vem vendo, além dos problemas dos clientes, é também uma debandada de assessores que vem saindo desse modelo e fugindo para o modelo correto, que é o modelo que a gente usa aqui na Rio Claro Investimentos e estão cada vez sendo mais difundidos junto com consultorias independentes e gestoras de investimentos, que é o modelo FIONLY, modelo fiduciário, em que você sabe quanto você está pagando para ter alguém que está do seu lado e garante uma qualidade, uma isenção dentro do trabalho, que é o que a gente vai falar a partir de agora, de coisa boa. Inclusive, as próprias corretoras vêm tentando colocar esse modelo dentro da assessoria, mas obviamente que ele não funciona tão bem quando você tem ainda algum conflito de interesse, você tem esse assessor que ele não pode, de fato, fazer o trabalho de consultor. Mas, para você que ainda está na assessoria ou que está pensando já em ter alguém que realmente está do seu lado dentro do trabalho, saiba que esse trabalho já existe e está cada vez maior dentro do mercado financeiro. Na prática, em vez de você ter alguém que trabalha para a corretora, que ganha comissão da corretora, você tem alguém que normalmente vai cobrar uma taxa de administração, a depender do tamanho do seu patrimônio, e você sabe exatamente quanto você está pagando para ele. Você passa a receber o rebate, todas aquelas taxas que seriam geradas e distribuídas como comissão para quem está te assessorando, elas passam a voltar para você. Então, você economiza um pouco de dinheiro daquilo que você
já está pagando hoje para a corretora passa a voltar para você e você passa a pagar alguém que realmente trabalha só para você e só tem os seus interesses em mente. Quando você trabalha dessa forma, a única coisa que você quer é que o seu cliente cresça, ele tenha mais dinheiro e principalmente que ele esteja ao seu lado no longo prazo. Afinal, a visão de todo assessor de investimentos, de todo consultor de investimentos, deveria ser construir um patrimônio de longo prazo junto com o seu cliente, para poder crescer junto com ele. Porque esse tipo de assessor, esse tipo de escritório que pensa ali só em bater a meta do mês, com certeza não vai durar muito tempo. Pode ser que eles ganhem muito dinheiro no curto prazo, com os clientes, mas daqui a alguns anos eles vão ter um monte de cliente que não confia neles e um monte de produto de carteira travada que não vai dar mais nenhuma comissão para eles e provavelmente o escritório vai desaparecer e aqueles assessores que não conquistaram a confiança dos clientes vão ter que procurar outra profissão. Já na consultoria, não, você tem um parceiro ali que de preferência vai ser para a vida inteira, um amigo ali que você pode confiar. E a Rio Claro é isso, né? Nós somos uma gestora de investimentos que está 100% alinhada com você. Aqui a gente, claro, defende que conheçam o nosso trabalho, mas também tem várias outras casas que também fazem um trabalho alinhado com os clientes que vocês podem também conhecer. Seja uma gestora de investimentos, como o caso da Rio Claro, em que a gente faz a administração da sua carteira de investimentos, ou uma consultoria independente, que a pessoa vai te orientar ali como fazer da melhor forma possível, sem ter nenhum viés. Mas o mais importante é você ter alguém que está sentado do seu lado da mesa. No caso da Rio Claro, nós resolvemos todos aqueles problemas que a gente comentou no início, né? Não só a gente não recebe comissão nenhuma sobre os investimentos que você faz na carteira, você passa a receber de volta o cashback de tudo aquilo que possivelmente você gerar na corretora, mas claro, nossa carteira não é feita para dar dinheiro para a corretora, é feita para dar dinheiro para você, então esse cashback, quanto mais sucesso a gente tiver no nosso trabalho, menor vai ser. A gente também garante um alinhamento com o atendimento de uma forma muito mais eficiente que as assessorias, porque ao contrário da assessoria onde você vai sentar junto com o assessor e vocês dois ali juntos vão definir qual é a sua política de investimentos, quais são os ativos que você vai investir, aqui todo cliente da Rio Claro passa por um processo de planejamento financeiro que envolve não só o planejador financeiro dele, mas também toda a nossa equipe técnica, toda uma equipe extremamente qualificada que vai definir uma política de investimentos e garantir que todos os nossos clientes sejam igualmente bem atendidos. Mesmo que o seu planejador financeiro fosse menos competente, o que não acontece aqui, né? Que a gente tem um treinamento muito sólido e um acompanhamento muito próximo com todo mundo, mesmo aqueles que estão começando, não tem como ele fazer uma carteira de investimentos ruim, porque ela vai ter que passar pela equipe de gestão da Rio Claro, que também vai te conhecer, que também vai montar uma carteira personalizada para vocês, saber exatamente o que está ali e não deixar nada que seja ruim passar ali dentro. E por último, a gestora, ela é responsável por que ela faz. Então, tudo isso que aconteceu nessas manchetes seria impossível de acontecer numa gestora de investimentos, exatamente porque ela, primeiro, não teria nenhum ganho com isso e as perdas, a fugir da política de investimentos, fazer algo que não faz sentido para o cliente, só traria prejuízos para ela também, porque ela é responsável por que ela está fazendo dentro da sua carteira de investimentos. Até diferente das consultorias, a gestora ela é um representante seu dentro do mercado financeiro e tem que seguir um mandato bem definido junto com você daquilo que pode ser feito, agregando muito mais segurança na sua carteira de investimentos, uma vez que você sabe que tem uma equipe profissional responsável ali olhando para a sua carteira e fazendo toda a gestão de uma forma muito eficiente e não jogando a bola para você se responsabilizar por qualquer coisa que aconteça de errado. Bom, para você que continua aqui, seguiu até aqui, está preocupado com seus investimentos, está em dúvida se sua carteira é bem feita ou não, saiba que existem, e a gente pega aqui com bastante frequência, boas carteiras montadas por bons assessores, mas também péssimas, com bastante problema, mas existem bons e maus trabalhos. Mas se você quer ter certeza de um bom trabalho ou só ter uma segunda opinião de se o que você está fazendo hoje está certo, marque uma consulta sem custo. A gente vai deixar aqui embaixo do vídeo todas as informações que você precisa para conversar com a Rio Claro Investimentos, conhecer esse novo modelo alinhado de planejamento financeiro e gestão financeira e fica fácil para você decidir como que você deve
seguir para ficar cada dia mais tranquilo e não preocupado se o que você está fazendo hoje com o seu dinheiro está no melhor formato ou não. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de ver também os outros vídeos que a gente tem aqui no canal, curtir, compartilhar com os amigos também que precisam ouvir sobre esse assunto e podem estar caindo em alguma furada dentro dos próprios investimentos.